E os deputados novatos que se elegeram articulam para formar uma chapa para disputar a mesa diretora na Assembleia Legislativa contra o atual presidente que busca a reeleição, Eduardo Botelho. E a confirmação é do deputado estadual eleito pelo DC, Ulisses Moraes, que é o nosso convidado hoje aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui participando desse programa junto com vocês aqui. Deputado, nessa outra chapa aí, quem é que deve encabeçar ela como candidato a presidente? Bom, nós temos conversado bastante, eu tenho conversado muito com os deputados eleitos do PSL, que são o Silvio Faveiro e o deputado Claudinei. Desde o início eu vinha pedindo que fosse o deputado Claudinei como presidente dessa chapa, mas entre nós não temos nenhuma vaidade. Então, pode ser eu, pode ser o Claudinei, pode ser o Silvio, pode vir a ser algum outro novato que demonstre Mas nesse caso aí, deputado, o deputado Silvio Faveiro, ele assinou lá na lista dos 17 que apoiam Eduardo Botelho para a presidência, Max Russi para primeiro secretário, Janaína Riva para a primeira vice-presidência. Como que ele vai ficar nas duas? Não tem como, não é? Bom, a princípio eu tenho lido algumas matérias, até conversei com ele. E saiu na Gazeta agora recentemente. Até... Não, saiu em vários veículos que ele assinou na outra mas chapa. que ele teria assinado só para ver os nomes que estavam lá. Né? Isso que foi dito, acho que no Jornal da Gazeta, inclusive. Que ele teria assinado... Mas para ver os nomes... Para ver os nomes que estavam lá. Mas será que precisa assinar para saber os nomes que estavam lá? O senhor sabe que não é preciso, né? A questão vários nomes que dizem que estão na lista, vários nomes que dizem que já estão fechados lá do outro lado, vêm para cá também conversar. O que eu acho importante é que nós temos que ouvir o clamor das ruas. Nós temos que ouvir, literalmente, a mensagem que o eleitor passou para todos nós. Nós somos 14 novatos. É uma das maiores renovações na história do parlamento. Então, eu acredito que nós temos que dar, sim, essa resposta para os eleitores e formar uma nova chapa. E mostrar que é possível ali fazer uma gestão com probidade, uma gestão transparente, uma gestão com honestidade. Deputado, o senhor falou dessa renovação. O governador mandou um pacotão de medidas para tirar Mato Grosso dessa crise financeira, inclusive até decretou estado de calamidade financeira. Entre esse pacotão está o novo FETAB, que já foi votado, que não pelos atuais deputados, que só assumem agora em fevereiro, dia 1º de fevereiro. Mas qual que é a sua opinião, a sua posição sobre o novo FETAB, que foi votado pelos deputados, já aprovado? Bom, como todos sabem, o meu posicionamento, eu sou um entusiasta da economia liberal, econômica, e eu sempre defendi menos tributação e menos burocratização. Acredito que os estados, os países que adotaram esse tipo de política liberal, e nós não precisamos ir muito longe. Entre os 15 melhores IDHs do mundo, isso é uma relação inclusive feita pela ONU, né? Aí, de vez em quando ela tem as posturas questionáveis, mas foi um relatório elaborado pela ONU. Entre os 15 melhores IDHs do mundo, nós temos 15 economias liberais. Então são modelos que nós devemos copiar. Agora, deputado, vamos voltar aqui para a nossa realidade. Nós temos aí, metade das viaturas da polícia estão sendo recolhidas por falta de pagamento. Muitas pessoas morrem nas filas dos hospitais no caos da saúde. Esse projeto aí, o novo FETAB, ele tem um foco mas bem direcionada em cima das tradings, que não contribuíam com taxa nenhuma. Ou seja, está querendo se cobrar um pouco mais daqueles que foram apelidados aí de barões do agronegócio, que é uma meia dúzia de bilionários. Não é justa essa cobrança para tentar resolver o problema de quem se humilha, de quem sofre sem atendimento do serviço público? Bom, outro dado que tem que ficar claro também, Lúcio, é que quando se citam aí barões do agronegócio, nós temos que lembrar que 86% dos produtores são pequenos e médios. Então, nós não estamos falando de barões. Mas a tributação agora é em cima deles. Afeta todo mundo. Agora, as trades não pagavam nada e vão passar a pagar. E as trades, o seguinte, é uma meia dúzia de pessoas, de empresas. E aí eu volto no meu raciocínio. Não defendo tributação para ninguém. Nós temos que estimular o mercado. Então, nós temos Mas que aí nós deixamos o Estado nessa situação de crise que está... O que acontece? É uma falsa... Na verdade, assim, a gente tem um olhar equivocado quando a gente acha que
diminuir tributo, nós vamos diminuir a arrecadação. Negativo. Todos os países que adotaram essas políticas de redução de tributo, ou a arrecadação aumentou ou ela se manteve. Por quê, Ulisses? Porque as pessoas que estavam sacrificadas, com a corda no pescoço, literalmente, que não davam conta, às vezes, de pagar, ou até sonegadores, passam a vir para a legalidade. Ou seja, nós temos esse fluxo de caixa que vem para cá, sem contar a arrecadação de impostos indiretos que nós temos também. Porque quando você tem uma economia mais estimulada, você está gerando mais emprego, você tem mais dinheiro na praça. Ou seja, mais dinheiro na praça acaba gerando então, mais arrecadação indireta de impostos. FETAB. Sou contra qualquer tipo de nova tributação. Agora, deputado, ao pregar esse pensamento liberal e quando se coloca na mesa que aqueles que ganham muito, que retiram muita riqueza de Mato Grosso e que contribuem muito pouco, não passa a impressão, por exemplo, que o deputado Ulisses Moraes, que é um novato e que se coloca como novo na política, não passa a impressão de que o senhor está defendendo aqueles que não querem abrir mão dos privilégios que eles têm? Não, muito pelo contrário. Estou defendendo o pequeno e médio produtor, que são a grande maioria. Esse é o primeiro ponto que nós temos que lembrar. Mas aí pega os grandes. Não, e aí? O senhor é contra algo que vai pegar os grandes, que vai fazer com que os barões paguem um pouco mais? Não é contraditório isso, deputado? Sou contra novas tributações. Lúcio, eu vou te dar um exemplo muito interessante. Desde a Lei Candir, o Estado acredita que deixou de arrecadar algo em torno de 38 bilhões por conta da imunidade do ICMS. É uma legislação federal, mas inclusive está sendo discutida hoje no Palácio ali com o Rodrigo Maia. Esses 38 bilhões, vamos colocar que esse dinheiro tivesse vindo para o Estado, Lúcio, que foi aí uma imunidade constitucional aos produtores nas commodities, nas exportações. Vamos supor que esse dinheiro tivesse vindo para o Estado. Eu vou fazer um questionamento para você, isso já ia desde a década de 90. Se esse dinheiro tivesse vindo para o Estado, o senhor acredita que nós teríamos municípios sensacionais e com IDHs espetaculares, como Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Vera, Tangará da Serra? Ou você acha que esse dinheiro teria sido desviado? Deputado, olhe as nossas gestões. Nós tivemos gestões marcadas por escândalos de corrupções. Mais dinheiro no caixa do governo não foi sinônimo de investimento nunca, e sim sinônimo de maiores escândalos de corrupção. Então nós temos que dar mais liberdade para o cidadão, mais liberdade para o empreendedor, mais liberdade para o produtor. Mas o senhor acha que esses barões que ganham muito, eles devem continuar pagando menos do que esses que o senhor falou que defende? Os pequenos e dos médios, isso não é profundamente injusto? Não tem que ser igual. A justiça tributária cabe no pensamento liberal? Cabe perfeitamente. Porque o que ocorre hoje é isso. Pequenos e médios acabam pagando muito mais, até porque as tradings não contribuíam com nada. Bom, isso não é injusto? Tem que fazer um estudo e ir atrás dos sonegadores, que eu acho que é um ponto muito importante hoje. Mas aí não tem nem sonegação, é que eles não pagavam. Agora eles vão ter que pagar. Contribuições. Existem vários tributos, nós temos os FETAB, que já existiam. Antes da gente encerrar, tem um outro assunto polêmico que vai ficar para os novos decidirem, a verba indenizatória da Assembleia Legislativa. O senhor é a favor? O senhor vai devolver a sua verba? Fantástica pergunta, muito obrigado, inclusive. Foi apresentado e aprovado um projeto recentemente com relação à verba indenizatória que possibilita aí a devolução de parte, né, ou da integralidade da verba indenizatória que foi e que vai ser destinado ali para a Casa da Mulher da Assembleia Legislativa. Bom, primeiramente, este projeto ele é totalmente inconstitucional. Né? Nós estamos falando de uma verba de caráter indenizatório que não pode ser feita para assistencialismo. Então, além dessa lei ser inconstitucional, acaba sendo crime se você utilizar a verba indenizatória com assistencialismo. E seria destinado para a Casa da Mulher, onde quem estava na administração até recentemente era a esposa do presidente Eduardo Botelho, que está envolvido em vários escândalos de corrupção. Mas para o meu eleitor, que eu deixei bem claro e foi uma das propostas de campanha, estarei sim apresentando um projeto de redução das verbas parlamentares, de redução da verba indenizatória e o mais importante... Redução para quanto? Nós estamos estudando ainda, mas provavelmente seria uma redução a algo em torno de 50% dessa verba. E ainda, o que é mais importante é a prestação de contas dessa verba. Nós temos que deixar claro, não a prestação de contas, Lúcio. Isso acaba sendo compensação de salário ou utilizada, às vezes, como declarou aí o Roberto França, acredito que foi uma declaração infeliz, e até digo ao Roberto França que se quiser me convidar ao programa dele, para que eu vá, esclareça a ele o novo modelo de política, como se faz uma política nova, como se faz uma política de efetividade e acaba com esse assistencialismo, essa compra de votos institucionalizados, a VI não serve para pagar passagem de eleitor, não serve para pagar gás de eleitor, não serve para pagar conta de luz de eleitor, como afirmou Roberto França em programa. Então,
até já me coloco à disposição para ir até ele, esclarecer isso e mostrar que a verba indenizatória é para custear despesas do mandato, viagens, passagens para o parlamentar, custear hotéis, esse tipo de coisa no exercício do mandato. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado.